Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Sindicato em Ação, um programa da TV Científico RS em parceria com a TV Urbana, aqui no canal 55.1 UHF e 11 para quem assiste pela net. Muito obrigado, é uma honra para nós ter sua audiência e sua companhia em nosso programa, que hoje vai tratar de prevenção ao câncer de próstata, com o início da campanha Novembro Azul. E nesse assunto vamos conversar com o doutor médico Bruno Schau. E também vamos falar com a especialista em educação infantil, a Letícia Mello, que vai estar tratando do tema as crianças e seu desenvolvimento educacional e psicológico durante a pandemia. Assunto muito relevante, tanto um quanto o outro, assuntos muito importantes para todos nós, tenho certeza disso. Mas antes de iniciarmos o programa, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar para você que está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook. E para você que é novo no nosso canal, não perca a oportunidade de clicar no botãozinho para se inscrever. É simples, é fácil e nos ajuda muito. Muito obrigado, um ótimo programa. Hoje, então, lá que estamos entrando aí no Novembro Azul, quem está nos acompanhando pelas redes sociais já pode ver aí no fundo, né, a nossa tela azul, o lacinho, né, fazendo a referência a este mês, né, desta campanha aí de prevenção, né, a importância da prevenção e do diagnóstico precoce e também agora do câncer de próstata. E quem vai falar conosco já está por aqui chegando na nossa live, no nosso grupo, é o doutor Bruno Schau. Bem-vindo, Bruno, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, tudo bom, Everton? Tudo bom, Leque? Prazer estar aqui ao vivo. Minha primeira entrevista na rádio como médico. Que maravilha. Então, fico muito feliz de falar desse assunto que é muito importante, é um assunto que nós urologistas gostamos bastante. Tá certo, então vamos fazer uma boa experiência dessa tua primeira vez. Dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, né, Bruno? Então, vamos fazer uma boa experiência. Bom, pessoal, o Bruno, então ele é urologista e andrologista e preceptor da residência de urologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, aqui na Santa Casa. E também é membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Está aqui hoje conosco para nos trazer mais informações, então, sobre esse tema tão importante para nós. Bruno, eu queria começar fazendo do mais básico possível a nossa entrevista. A gente falar sobre duas definições, né, bem básicas mesmo, que é o que é próstata e depois o que é câncer. Muito bem, Everton. Ótima pergunta. A próstata, realmente, nem todo mundo sabe o que ela é. A maioria das pessoas sabe que é um órgão que só os homens têm, mas não sabe onde ela fica. Então, a próstata é um órgão que ela fica logo abaixo da bexiga. Ela tem o tamanho de uma noz, mais ou menos uma bolinha de ping-pong também. E ela abraça a uretra, que é o canal que vai passar a urina quando ela sai da bexiga. Então, a próstata ela tem funções na nossa... Ela produz fluidos que vão compor o sêmen, né? Que vão ajudar os espermatozoides a compor o esperma, e ela tem esse grande problema que vai causar o câncer de próstata nas idades mais avançadas. Então, o que é o câncer de próstata? O câncer, quando algumas células de qualquer tecido começam a se proliferar em uma forma anormal, aí a gente tem um tecido cancerígeno, né? Um tecido canceroso. Então, o câncer de próstata, quando tem algumas dessas células que saem desse controle, começam a se proliferar, se multiplicar, a gente vai ter o câncer de próstata, que se não for tratado, em muitos casos, eles vão dar as metástases, que é quando a gente chama que dá a raiz, né? Ele se espalha para outros órgãos. Então, aí que está o perigo de todos os cânceres, quando eles dão as metástases. Perfeito, perfeito, Bruno. Mas vamos falar de uma outra questão, então, que é da prevenção, né, e diagnóstico. Qual é a idade indicada que os homens precisam começar a fazer exames, né, a se cuidar em relação a isso? Sim. E por quê? Em relação ao câncer, a gente tem dois cenários. Tem aqueles pacientes que não
têm fatores de risco e os pacientes que têm fatores de risco. Então, vou começar pelos que não têm fatores de risco, que seriam os homens caucasianos, que não tem nenhum parente em primeiro grau, nenhum familiar que tenha tido um câncer de próstata. Então, essas pessoas sem fatores de risco devem começar a fazer o rastreio aos 50 anos. E quem tem algum fator de risco, que são ser afrodescendente, é um dos fatores, ou ter um familiar em primeiro grau. O que seria um familiar em primeiro grau? Um pai ou um irmão. Então, se tem um familiar em primeiro grau que teve câncer de próstata, o risco aumenta, porque tem um forte fator genético nessa doença. Então, para aqueles pacientes que têm esses fatores de risco, devem começar entre os 40 e 45 anos. Claro que vai ser decidido junto com o médico. Então, eu vou explicar aqui o que seria o rastreio, para que serve o rastreio. O rastreio são exames que a gente faz a nível populacional para detectar uma doença antes que ela gere sintomas, para detectar ela em fases precoces. Então, assim como a gente tem na campanha do Outubro Rosa, o rastreio do câncer de mama, que é a mulher fazer a mamografia anualmente, no câncer de próstata a gente tem o rastreio, que é o exame de PSA, que é o antígeno específico da próstata, é um exame de sangue, e o exame de toque. Então, esses dois exames vão ser o rastreio do câncer de próstata no homem, nessas idades que eu falei, e devem ser feitos anualmente, uma vez por ano. Bruno, só o exame de PSA é suficiente? Porque eu vejo que muitos homens, amigos, né, que já estão nos 60, 70 anos, o meu PSA está bom, eu não preciso fazer. Não preciso, deu baixo o meu PSA, deu 0,5, eu faço também todos os anos e já fiz o exame de toque também, né? E tenho que renovar esse ano, mas por causa da pandemia não deu. Mas é suficiente o PSA ou é necessário os dois? E o câncer pode escapar do PSA e só ser detectado de outra forma? Joia, Lac. Essa pergunta eu ouço muito no consultório. O paciente já chega dizendo já chega mostrando o exame de sangue, dizendo que está tudo bem para tentar se escapar do exame de toque. Tá? Na verdade, não dá, não tem como. Tá? Apesar da tecnologia, dos últimos avanços da medicina, a gente tem que fazer os dois exames, porque o PSA, ele vai subir, né, em várias ocasiões. Uma delas é o câncer de próstata, depois eu vou explicar melhor sobre ele. Mas tem alguns tipos de câncer que não vão ter o PSA elevado. Tá? Então, o paciente ele vai fazer o PSA, vai dar normal, ali que nem o senhor falou, 0,5, né, 1, e aí o médico vai fazer o exame de toque e vai sentir um nódulo. Tá? Isso, semana passada, eu atendi um paciente, a gente estava investigando, e foi exatamente isso que ocorreu. Tá? O paciente tinha 59 anos, ele trouxe um PSA normal de 1,6, então para a idade dele estava normal. Então já dá uma tranquilidade, né? Mas no exame de toque eu senti um nódulo palpável no lobo direito da próstata. Então a gente prosseguiu a investigação, fez uma ressonância, mostrou uma área suspeita, fez uma biópsia e confirmou um câncer de próstata por causa do exame de toque que a gente fez, né? Se não tivesse feito isso, vai saber quando que esse câncer iria dar sintomas ou ser detectado. Então, vê a importância de fazer os dois. Uma coisa tão importante quanto que alguns cânceres que são detectáveis com o exame de toque, mas tem o PSA baixo, e muitos deles são cânceres muito, muito agressivos. Então, tem um tipo de câncer muito agressivo da próstata que não vai subir o PSA. Então, esse é o mais perigoso de todos. Eu tenho um parente que, quando descobriu, não fazia exames, né? Já era tarde. Ele é muito letal, né? Muito rápido, né? A gente tem vários... o câncer de próstata, a gente não pode tratar ele como
botar tudo dentro do mesmo saco. Tá? Ele tem vários graus, vários estágios, e alguns são mais agressivos do que outros. Tá? Existem tipos de câncer que o paciente não vai ter sintomas, né? Não vai ter nem repercussão, não vão dar metástases, porque são cânceres pouco agressivos. Então, esse paciente, ele pode diagnosticar o câncer e conviver com ele sem precisar de tratamento. Claro que são exceções, tem critérios para a gente estabelecer isso, mas não quer dizer que se for diagnosticado um câncer, ele vai ter uma característica agressiva, tá? Então, ele tem os mais agressivos, os menos agressivos, alguns têm que ser tratados com mais urgência, outros com menos urgência. Para isso, a gente leva em consideração o nível do PSA, o tipo dele, né, que vai vir no laudo do patologista, entre outras, o exame de toque também nos dá informações, né, se a gente sente no toque que tem um caroço muito grande, uma próstata muito, que a gente sente que o tumor já está avançado, né, então a gente tem que tomar outras providências. Mas, realmente, o paciente não deve se desesperar no momento que recebe o diagnóstico. Ele tem que conversar com o médico, com o urologista, para saber qual tipo de câncer que ele se encontra, se é dos tipos mais agressivos ou não. Uhum. Perfeito, Bruno. Eu queria aproveitar aqui o momento para mandar um abraço para Irismar Tavares da Silva, que está nos acompanhando, também Nair Neitzel Maria e o Vicente Busatti, a Fabiane Silva, a Celira Freitas e a Júlia Araújo também, que estará daqui a pouco aqui conosco no programa, está nos acompanhando a pauta, está achando bastante interessante. Eu queria te encaminhar, Bruno, uma pergunta do Vicente Busatti, ele pergunta se o câncer de próstata inicia com dor. Muito bom. Então, é o seguinte, Vicente, o câncer de próstata, ele não vai ter sintoma, não vai ter nenhum sintoma nas fases iniciais, tá? Ele vai começar com os nódulos pequenos, que quando ele for dar sintomas, quando ele crescer a ponto de dar sintomas, provavelmente já está numa fase mais avançada, tá? Antigamente, antes de existir o exame do PSA, o paciente se apresentava já com sintomas mais graves. Por exemplo, como a próstata ela abraça a uretra, então o câncer de próstata poderia crescer e trancar a uretra, o canal da urina, e o paciente ter uma retenção urinária, não conseguir urinar, ou até mesmo ter sangue na urina, ou sangue no sêmen, no espermatozoide. Então, esses eram sintomas mais avançados que os pacientes se apresentavam antes da era do PSA, né, que a gente chama, antes de inventarem o rastreio. Depois que se começou com o rastreio, com o exame de PSA e exame de toque anual, aí o cenário mudou. 80% são detectados pelo PSA e 20% pelo exame de toque. Então, a gente já pega aquele paciente sem sintomas e, claro, vai ter uma chance de cura com tratamento muito maior. Vai pegar o câncer em estágios iniciais sem ter dado metástase ou sem ter tido um crescimento local avançado. Por exemplo, ele pode invadir a bexiga, pode invadir o reto, né, o intestino grosso, pode invadir as vesículas seminais. Então, quando o câncer de próstata dá sintomas, já provavelmente é um estágio mais crítico. Bruno, o valor do PSA, ele varia conforme a idade? Quais são os valores aceitáveis? Uhum. Ótimo. O PSA, a gente tem vários, cada laboratório vai ter seu critério, tá? A gente acaba usando os seguintes valores. Até 60 anos, pacientes abaixo de 60 anos, a gente considera ali um PSA até 2,5, acima de 60 anos até 4. Tá? Isso tudo vai variar conforme exames anteriores de PSA. Por exemplo, se o paciente tinha um PSA que era, digamos, 0,5, e ele tem 50 anos. No ano seguinte, ele faz o PSA, e esse PSA vai para 2, ainda vai estar abaixo de 2,5, mas ele teve um aumento de 1,5, então é um aumento significativo. Então, a gente considera essas coisas também. Tá?
Olha só, Bruna, a Fabiane Silva, né, da nossa audiência aqui, a Fabiane que está sempre acompanhando o nosso programa, ela disse que o filho dela teve câncer nos testículos, né, quando ele tinha 24 anos, daí que fez quimioterapia por algum tempo e que hoje está no último ano de acompanhamento, mas que está bem, graças a Deus, diz ela. Que bom, Fabiane, que ele está bem, desejamos que, né, que ele melhore, se recupere 100% o quanto antes, mas para ver, né, Bruno, que também não tem muito essa questão da idade, né, o câncer ele é tinhoso e pega em todas as idades mesmo. Que bom que fez um tratamento que teve sucesso, né? É bom saber a gente fica feliz de ouvir essas notícias, porque o câncer de testículo, ao contrário do câncer de próstata, ele vai se manifestar nas idades mais jovens, né? Aquele paciente que está na fase fértil, porque o câncer de testículo, ele se origina nas células germinativas, as células do testículo que vão dar origem vão ser a fábrica dos espermatozoides, né? Então, a maior incidência do câncer de testículo é entre os 18 e 35 anos. O câncer de próstata, já como é uma doença de mais idade, ele vai aumentar ali a partir dos 60, 65 anos, principalmente. Então, os maiores fatores de risco para ter câncer de próstata, na verdade, o primeiro é ser homem, obviamente, e o segundo é a idade. Quanto mais idoso, maior a chance. Isso a gente não tem como, são dois fatores que a gente não tem como mexer. Sim, mas existem outros fatores também que são gerais para o câncer, né? O ambiente que a pessoa está, né, inserida, enfim, imagino que processo de alimentação, até estresse deve. Né? A questão da alimentação, já tem vários estudos que tentaram provar, assim, se laticínio, se álcool, se carne teria influência, não conseguiram provar, tá? Eles até achavam que vitamina E, antigamente achavam que vitamina E protegia contra o câncer de próstata, aí foram fazer um estudo mais completo, e aí viram que a vitamina E a suplementação com vitamina E acabava aumentando o risco de câncer. Então, aquela coisa de, vou tomar uma vitamina aqui que mal não faz, não é bem assim, tá? Essas vitaminas aí que a gente vai e compra na farmácia, e às vezes sem indicação médica, talvez não sejam tão benéficas. Mas a gente sabe que a obesidade está associada ao câncer de próstata e o tabagismo também. São dois fatores que, esse sim, a gente consegue modificar. Perfeito. Na linha de outra pergunta que o Vicente encaminhou, a detecção do câncer, quanto antes, melhor, isso tem influência na possibilidade de cura, Bruno? Sim, assim como qualquer câncer, né? Quanto antes detectar, maior vai ser a chance de cura, porque menor vai ser a chance de ele ter se espalhado para outros órgãos ou ter tido um crescimento local mais avançado. Então, até vai facilitar a cirurgia ou a radioterapia, se for uma doença localizada, pequena, né, que nem aquele paciente que eu dei o exemplo, ele tinha um nódulo que na ressonância veio como 0,8 centímetros. Então, uma doença, a gente sabe que está localizada, que retirando toda a próstata, muito provavelmente vai estar curado, mais de 90% de chance de estar curado da doença. Agora, se é aquele paciente que não faz o rastreio, já chega ali com PSA mais elevado, um nódulo maior, então, às vezes, já tem uma invasão de outras estruturas, a cirurgia se torna mais difícil, talvez não consiga curar só com a cirurgia, talvez tenha que fazer cirurgia mais radioterapia, mais hormonioterapia, então, claro que vai dificultar. Bruno, tu ainda percebe muito no teu consultório o preconceito masculino quanto ao exame, né, os temores, e são, por acaso, assim, as mulheres colaboram levando seus maridos, seus companheiros, e esses temores se atenuam um pouco, eles ainda são muito grandes, o preconceito, a masculinidade atingida. Sim. Olha, eu vejo de tudo no consultório, mas o que eu vejo, principalmente, é que, assim, aquele paciente que tem esse preconceito, ele não vai nem ir no consultório. Ele não vai chegar até mim. O paciente que vem, ele já vem disposto a fazer o exame, muitos já vêm as propagandas, a campanha, ou a esposa atrás, então ele já vem pedindo o exame de toque que ele tem que fazer anualmente. Claro, tem pacientes que
fazem o exame de toque e vão repetir só daqui a 5 anos. Isso também acontece. Aí que está o perigo. E tem pacientes que chegam com 70 anos para fazer o exame de toque pela primeira vez. Tem que contar muito com a sorte, né? Mas já que a gente está falando, Bruno, de problemas, como o Lac citou agora, mas qual é o problema que uma pessoa tem, que um homem tem quando ele retira a próstata? O que muda na vida dele? Bom, então a cirurgia, hoje em dia, ela tá bastante avançada, assim, em questão técnica. Inclusive, a gente tem ali os métodos com a cirurgia robótica que melhoraram bastante essa questão. Mas, basicamente, assim, quando a gente faz a cirurgia para tirar, não tem como tirar só o câncer, né? Primeiro, tem que tirar toda a próstata. Então, como a próstata fica entre a bexiga, a próstata abraça o canal da urina e fica logo abaixo da bexiga, quando a gente tira a próstata, a gente tem que costurar de novo o canal da urina nele mesmo para a urina passar, obviamente. Então, o paciente ele vai ficar com uma sonda depois da cirurgia, essa sonda fica ali entre 10 a 14 dias, e essa costura, ela vai ser o tempo para essa costura, né, da uretra moldar. Agora, tem a questão da impotência. Os nervos que vão até o pênis, eles passam lateralmente a próstata, dos dois lados. Quando a gente faz essa cirurgia, conforme a progressão do tumor, o tumor pode estar comprometendo esses nervos. Então, a gente não vai ter que tirar junto os nervos, a gente até pode tentar poupar de um lado ou de outro, ou dos dois, mas, invariavelmente, o paciente vai ter um certo grau de disfunção erétil nos primeiros meses, porque a gente vai acabar manipulando esses nervos. Mesmo tentando poupar eles, a gente vai manipular. Então, cara, essa disfunção erétil vai ser tratada com medicamentos, vai ter que esperar o tempo do corpo recuperar essa inervação, e isso é questão de 3, 6 meses, até 1 ano para ele recuperar. Então, ele pode ter, sim, um prejuízo na função erétil. Talvez se é um paciente que não tomava medicação, vulgo Viagra, né, Tadalafila, Cialis, ele pode ser que venha a precisar tomar. E tem aqueles pacientes que já tinham um certo grau de disfunção erétil antes da cirurgia, e que depois da cirurgia vai piorar, e aí ele vai precisar aumentar as doses, ou até usar uma prótese peniana. Essa é a questão da disfunção erétil. Claro, também tem aquele paciente que já tem uma ereção preservada, paciente jovem, principalmente, que não fuma, né, que não tem fator de risco, não tem diabetes, e aí a gente vai fazer cirurgia e ele vai recuperar a função da ereção, até talvez nem precise usar medicação. E a outra questão da cirurgia é a continência urinária. O paciente ele pode ter uma perda da continência, perder algumas gotas, até ter que usar fralda por um período, porque essa cirurgia também mexe muito perto do músculo, dos esfíncteres, né, que fazem a continência, então também pode ser afetados, assim como a inervação para a ereção. Perfeito. Também. Bruno, tá chegando mais algumas questões aqui para nós, e o nosso público, né, nossa audiência nas redes sociais hoje, basicamente mulheres, né, as mulheres interessadas nesse assunto, e que bom, né, levar para as famílias, mulheres sempre muito atentas dessas questões da saúde. A Márcia, ela, né, diz que o tema está muito bom, e ela pergunta como podemos prevenir o câncer de próstata, né, os principais alimentos, estilo de vida. Ela gostaria que tu comentasse sobre isso, e já emendando, né, deixar para ti as duas questões, a Fabiane, ela gostaria de saber mais sobre as questões hereditárias. Ela diz que na família dela, ela tem, né, os tios, o pai dela, que inclusive morreram desta doença. Então, das duas questões, como evitar os principais alimentos, estilo de vida, e também a questão da hereditariedade. Sim. Eu gostei de ver que as mulheres já vêm embaladas na campanha do Outubro Rosa, e muitas vezes elas que levam os maridos, né? Então, isso aí, vamos botar ordem na casa, né? Bom, para prevenir o câncer de próstata, isso para prevenir qualquer doença, basicamente, a gente tem que levar uma vida saudável
com uma dieta saudável, cuidar a obesidade, sobrepeso, cuidar as horas de sono e o cigarro, né? Claro que e fazer exercícios também. Então, qualquer medida que faça para ter um estilo de vida melhor vai ajudar não só para prevenir o câncer, vários tipos de câncer, quanto outras doenças, como doença do coração, diabetes, doença de colesterol, tudo mais. Agora, que nem eu comentei antes, já tentaram provar vários alimentos que pudessem estar relacionados à causa ou à proteção do câncer de próstata, e ainda não se chegou a nenhum consenso, tá? Tirando a vitamina E, que se sabe que pode aumentar o risco se consumir em altas doses, carne, leite, não tem vegetais, não tem nada comprovado. Agora, o cigarro, sim, e o excesso de peso, a obesidade, também são fatores de risco comprovados. A questão hereditária é muito forte. Então, o paciente que tem um pai ou irmão que já tiveram câncer de próstata vão ter que antecipar o rastreio, principalmente se for afrodescendente, que também é um fator de risco importante. A questão dos afrodescendentes, eles não só têm uma incidência, né, maior de câncer de próstata, mas se nota que os cânceres nos afrodescendentes são mais agressivos. O câncer de próstata é mais agressivo nessa população. Então, tem que ter atenção redobrada. Bruno, falando em tratamento, né, a minha mãe teve câncer de mama e ela fez quimioterapia através de comprimidos. Né? Com os comprimidos, não caiu o cabelo, não teve nada de coisas que normalmente se fala, queda de cabelo, perda de apetite, coisas assim, né? E o tratamento para a próstata é semelhante, é igual? Como é que funciona? Bom, câncer de próstata, é difícil a gente chegar no estágio que vai precisar de quimioterapia, porque o que a gente vai usar antes da quimioterapia vai ser a hormonioterapia. O que seria a hormonioterapia? É um bloqueio hormonal. Porque o câncer de próstata, ele é alimentado pela testosterona, que é nosso hormônio masculino. Então, quando a gente faz a cirurgia, o paciente recidiva, ou ele já chega com um estágio com metástases, com doença nos ossos, no pulmão, nos linfonodos, então a gente pode usar o bloqueio hormonal. A gente vai usar medicações, tá? Geralmente são injetáveis, que vão suprimir a produção de testosterona. Então, o paciente ele vai cair, os níveis de testosterona ele vão cair próximo a zero, e o câncer de próstata, então, vai ter uma regressão momentânea. Tá? Muitos pacientes conseguem ficar bem com esse tratamento, até ter uma sobrevida boa, e podem viver mais de 10 anos mesmo, com câncer que já saiu da próstata, que já está em outros órgãos, um câncer com metástase, o paciente pode tratar com hormonioterapia, e se tiver uma resposta boa, vai ter uma sobrevida aí maior que 10 anos, inclusive pode até vir a morrer de outras causas, dependendo da sua idade, né? Então, a gente tem vários meios de bloquear a testosterona, várias linhas de tratamento, e em alguns casos, em doenças muito avançadas, que não respondem ao bloqueio hormonal, aí sim a gente vai usar a quimioterapia. Mas para as crianças que estão nesse momento de formação, que impactos estão causando toda essa pandemia, toda essa questão política envolvida nisso, que vem assim, parece que para piorar. A política está piorando a pandemia ao invés de ajudar, porque a política pode ser muito boa, sim. Mas, enfim, quem pode nos responder sobre essas questões dos impactos às crianças, né, os impactos do desenvolvimento infantil, principalmente, é a fonoaudióloga e neuropsicóloga Letícia Mello, que participa agora do programa conosco e já está aqui na nossa live e no nosso estúdio. Bem-vinda, Letícia, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de dividir um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, e boa tarde a todos.
Então, Letícia, essa aí já foi a deixa, né? Eu acho que tu estavas nos escutando antes de te chamar aqui para o programa. Vamos falar então sobre o impacto desse problema mundial que estamos todos passando, acima de qualquer ideologia política, acima de qualquer opinião, né? E principalmente as opiniões menos embasadas, como isso está afetando o desenvolvimento das nossas crianças, o desenvolvimento infantil. Infelizmente, o que eu tenho para compartilhar com vocês é que estão tendo danos e comprometimentos até mesmo irreversíveis no desenvolvimento infantil. Então, infelizmente, a pandemia ela chegou para todos nós sem um aviso prévio, né? E nós, adultos, também tivemos dificuldades para lidar com a pandemia, né? Dificuldades de questões políticas, econômicas, financeiras, sociais. Então, imagino as crianças dentro de todo este contexto, com pais, com adultos, né, preocupados, estressados. Então, o quanto elas ficaram realmente afetadas, né, impactadas, ficaram e ainda estão, né, porque a pandemia ainda não terminou. Nós ainda estamos nesse processo. Nós tivemos muitas flexibilizações, a escola está retornando em alguns municípios, outros ainda não, e não há perspectiva de retorno. Mas as crianças foram fortemente afetadas por todo esse contexto e que elas estão inseridas, né? Esse momento da primeira infância, de 0 a 6 anos, é um período de desenvolvimento que nós falamos que existe uma janela de desenvolvimento, que é quando o cérebro ele está mais voltado para a aquisição dessas habilidades sociais, emocionais, motoras e cognitivas, né? Então, o cérebro está totalmente predisposto a esse processo de aquisição. E, no entanto, neste momento, as crianças não foram expostas a todos esses estímulos, né? Então, isso vai interferir diretamente no desenvolvimento da arquitetura do cérebro das crianças, né? Nessa base de desenvolvimento, que é a base para todo o processo de aprendizagem, seja emocional, social, de vida ou vida acadêmica, né? Então, tudo isso vai estar impactado para essas crianças de 0 a 6 anos hoje. Pois é, esse é o momento que a gente vinha falando antes, né, Lá, que é um momento muito importante e que fica na história e fica na memória dessas crianças. Agora, Letícia, que pontos tu destacaria, assim, como os mais... Eu não sei exatamente fazer a pergunta do ponto de vista científico para ti, mas do ponto de vista científico, o que mais estaria impactando as crianças nesse momento? Seria algo, por exemplo, como um medo do futuro, como não saber como interagir, ou achar que esse é um normal, por exemplo? Para as crianças, né, o que mais impacta hoje é essa questão delas não estarem dentro do seu ambiente, do seu meio social, que é a escola. Né? Então, a escola é o ambiente que propicia essas relações sociais, esse desenvolvimento dessas habilidades, e a grande maioria dos municípios ainda estão com as escolas fechadas, né? E eu falo em municípios porque a escola exclusiva de educação infantil, elas são regidas por leis municipais. Então, o que acontece? Com a escola fechada, a criança, hoje, ela está dentro de casa. Então, muitas em apartamentos pequenos, sem uma estrutura para que a criança possa brincar, possa se mover, possa desenvolver suas habilidades motoras amplas, né? E, ao mesmo tempo, os pais também estão em casa, mas eles estão trabalhando, né? Estão em home office. E isso impacta porque a criança estava habituada a ter o seu pai e a sua mãe em casa direcionando a atenção para elas. Né? Normalmente a criança frequenta a escola, o pai busca no final da tarde. Quando chega, né, a tardinha em casa, tem essa atenção totalmente centrada dos pais. No final de semana também, então, existe o programa de ir para a praça, de ir para o clube, de sair em férias. É esse o momento que a criança está habituada a estar com a sua família. E, no entanto, agora ela está
fisicamente, sim, com a sua família, com o pai e a mãe dentro de casa. Entretanto, o pai e a mãe estão trabalhando. Então, eles estão à frente do computador. E para a criança isso fica confuso, né? Como que agora eu tenho meu pai e a minha mãe aqui, eles não estão me dando atenção, eles não estão brincando comigo, eles não têm mais aquele tempo para mim, né? Como tem dentro dessa relação normal, digamos assim, familiar. Então, isso ficou confuso para a criança, né? E gerou muitas questões internas, né? De ansiedade, de estresse da criança também, né? Em função de ver o seu pai preocupado, o seu pai estressado, trabalhando muito, por serem crianças pequenas da educação infantil, sem ter muita compreensão do que está realmente acontecendo, né? Essa grande noção assim de pandemia, do medo instalado. A criança pequena ela não tem tanto essa percepção de mundo ainda. Isso está em processo de formação. Então, mas ela consegue perceber que o pai está preocupado, que a mãe, né, tá diferente. E agora se perdeu uma ideia inicial que se tinha da pandemia, um pouco assim de um romantismo, de que os pais estariam em casa, estariam podendo aproveitar mais os seus filhos, que antigamente, quando que eles iam pensar que ia passar a semana inteira em casa com seus filhos, que poderiam tomar um café da manhã, poderiam almoçar, poderiam brincar às 3 da tarde. Isso não foi o que aconteceu na realidade, né? Porque os pais estavam em home office, não puderam dar essa atenção. Então, aquele almoço imaginado ao meio-dia em família não aconteceu, porque o almoço saiu às 3 da tarde, porque até às 11h30 os pais estavam trabalhando online, né? Então, essa rotina da criança também, na grande maioria das famílias, foi desestruturada. E isso impactou na criança em relação ao seu desenvolvimento emocional, principalmente, né? E a gente consegue visualizar isso nas queixas das famílias. Que eu trabalho, por exemplo, na direção da Kids School, que é uma escola de educação infantil bilíngue em Porto Alegre, e durante todo esse tempo de pandemia, nós continuamos com contato com as famílias. Continuamos orientando as famílias e acompanhando o desenvolvimento das crianças. E qual é a queixa, digamos assim, principal dos pais? Que as crianças tiveram alteração no sono, então não tinham mais a sua rotina do dormir, acordavam durante a noite, né? Muitos voltaram a dormir ou foram dormir na cama dos pais, rotinas que antigamente não existiam, mesmo com crianças de 3, 2, 4 anos, né? Algumas tiveram alteração de comportamento, se tornaram mais agressivas e outras mais depressivas, né? Então, tiveram alterações do seu comportamento normal. E crianças que a gente nunca imaginaria empurrando alguém, chutando a canela da funcionária, né? Como uma família trouxe. Crianças que a gente nunca imaginou, né? Nunca visualizou, acompanhando essas crianças há anos, tendo esse tipo de comportamento, as crianças estavam tendo agora. Outra queixa bem frequente das famílias também foi em relação ao comportamento alimentar, né? Alteração alimentar. Então, crianças que não estavam comendo mais, estavam se tornando mais seletivas, muitas perderam peso e, ao mesmo tempo, outras tiveram um comportamento mais ansioso, né? E começaram a comer muito mais. Então, nós temos relatos das famílias tanto de aumento de peso por uma ansiedade, por estarem comendo muito frequente, assim como a criança que se tornou totalmente seletiva e deixou de se alimentar adequadamente. Sim, então... Doutora Letícia, esses impactos negativos da pandemia, eles atingem de forma igual todas as crianças ou tem alguma... a idade tem alguma variação? Até 3 anos, até 6, depois até 9, o impacto é diferente? Sim, o impacto é diferente. Tá? Nas crianças recém-nascidas, né, de 0 a 6 anos, é muito mais impactante do que na criança da segunda infância. Tá? Porque nessa fase do desenvolvimento,
é a fase propícia para todo o processo de aquisição de regras, de regras sociais, né? De interação com o outro. Então, a escola tem um papel fundamental nesse período, né? Então, por isso que a gente traz a educação infantil como uma fase do desenvolvimento muito importante, e os estudos demonstram que crianças que frequentam a escola de educação infantil, elas têm um desenvolvimento diferente de crianças que não frequentam, principalmente até antes dos 2 anos de idade, porque aos 2 anos de idade se dá a primeira poda neuronal. Então, neurônios que não foram estimulados, sinapses, né, que não foram criados até os 2 anos de idade, os neurônios morrem nessa faixa etária. Então, por isso que é muito importante esse estímulo, né, da escola, de profissionais habilitados ao desenvolvimento de aprendizagem, ao desenvolvimento de interação social e emocional. Então, isso impacta de uma forma muito diferente na criança até 6 anos e na criança após os 6 anos. Doutora, agora a senhora falou desse tema, eu me lembrei, há um tempo atrás eu ajudei a produzir um documentário que era sobre a criação da noção de objeto, segundo a teoria do Piaget. E era muito interessante, pessoal, que mostrava nesse documentário, foi feito com crianças mesmo, em escolinhas, que tu colocava um objeto na frente, um objeto bem colorido, uma criança de uma determinada idade, ela olhava, mas não se movia para pegar, mesmo aquela que já sentava. Uma maiorzinha já se movia. Aí, essa um pouco maiorzinha que se movia para pegar, quando botava um lencinho tapando, ela já não ia mais, porque ela não sabe que aquilo está embaixo de outra coisa. Já a criança um pouquinho mais velha ia buscar. Mas antes disso tinha um intermediário que era interessante, que é assim, se tu pegar deixar um pedacinho desse objeto bem colorido, um bichinho de borracha bem colorido, uma determinada idade da criança percebe, vai lá e descobre e pega o bichinho. A outra não. A outra mais novinha, ela pegaria se ele tivesse totalmente descoberto, mas tem que descobrir o lencinho para pegar. Então, imaginando só, eu trouxe essa parte para tentar ilustrar um pouquinho o quanto são diversas as fases etárias, né, de desenvolvimento, como a doutora Letícia estava falando agora. Mas uma questão que eu te encaminho, Letícia, é no seguinte sentido. Todas as escolas têm esse apoio de profissionais para as crianças nesse momento, principalmente as escolas públicas. Vamos focar aqui no estado do Rio Grande do Sul. A senhora conhece esse cenário? Como seria esse apoio para as crianças das creches públicas? Temos profissionais disponíveis para ajudar nesse momento? Tá. Eu vou te trazer esse retorno como presidente do grupo de enfrentamento ao Covid do Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul. Tá? Então, nós desenvolvemos um dossiê trazendo estudos científicos, né, baseado em artigos científicos, em relação ao desenvolvimento infantil, do quanto essa falta de interação nessa faixa etária de crianças com os seus pares, né, não... Porque a gente sabe que os pais estão brincando, os avós estão brincando, as crianças estão com familiares, mas nós sabemos que essa também é uma realidade de famílias que têm um grupo de apoio. E isso é de uma faixa econômica social diferente, que são as escolas particulares. Tá? Então, trazendo dentro desse teu questionamento, se nós formos pensar na escola pública, essas famílias elas têm muito menos possibilidade de uma rede de apoio. Então, onde estão essas crianças agora que os pais retornaram a trabalhar, estão voltando às suas atividades normais e a escola pública não volta? Né? Então, claro que nós temos que pensar assim, na estrutura pública, pelo menos na questão mínima, né, de controle sanitário. Mas nós também temos que pensar em relação a profissionais. Profissionais da escola pública são profissionais concursados, preparados para trabalhar com desenvolvimento infantil, são professores habilitados. Então, esses profissionais, eles são os mais adequados para estarem com essas crianças do que nós chamamos cuida-se, que são lugares informais que estão ficando com essas crianças porque os pais estão retornando à sua vida, ao seu trabalho.
E nesses cuidados, que são lugares informais, não existe controle sanitário, não existe cumprimento de legislação, não existe adequação nem sanitária, nem pedagógica. Se não nós pensarmos desse ponto de vista, então, da escola pública, com certeza a escola aberta vai favorecer muito mais a criança do que ela está nesses lugares sem controle algum, né? Seja pedagógico ou sanitário. E essas crianças que também não estão, né, do ensino público, que não estão nem nesses cuidados e nem ao cuidado dos seus pais, onde elas estão? Elas estão muito mais vulneráveis a maus tratos, a abusos, a lugares e pessoas que nós e nem as suas próprias famílias sabem onde são e a confiabilidade. Né? Então, a gente vê um aumento de casos muito grande de abusos de crianças, de maus tratos de crianças, tanto com babás que foram contratadas assim, né, sem muita referência, sem experiência, e nós tivemos relatos disso na mídia, né, de crianças nós tivemos de 2 irmãos aqui no Rio Grande do Sul que foram maltratados e abusados por uma babá. E eu acho que um caso nacional que a gente pode trazer também é daquele menino que morreu, se eu não me engano, foi no Nordeste, que caiu do 9º andar, né? Que a senhora foi trabalhar e teve que levar o seu filho porque não tinha onde deixar, e o menino caiu do 9º andar. Então, essa criança deveria estar na escola, né? E essa criança era um aluno de escola pública. Então, se nós formos pensar em toda essa vulnerabilidade que a criança está exposta hoje com a escola fechada, com certeza, sim, a escola pública deveria estar já aberta. A senhora apresentou bem esses 2 mundos que quase não se tocam. As escolas privadas, né, onde há recursos e há condições para quase tudo, e as escolas do Estado, onde não há merendeira, onde não há monitor. Ontem eu ouvi o depoimento de uma diretora que tem 2.500 alunos numa grande escola aqui de Porto Alegre, e ela tem 2 monitores. Na hora do recreio, caos total, todos se batendo, todos se tocando. Então, eu acho que não há comparação entre o universo privado, que é muito bom, né, o Colégio Anchieta, Colégio das Dores, ou outros pré-escola, né, e o mundo da escola pública. São universos onde não há nem máscara na escola pública. Mas, doutora Letícia, queria lhe perguntar, como é que se pode reduzir esses impactos junto à criança, né? Como é que os pais podem reduzir? Se eles não dominam a ordem de voltar às escolas, né? Ou eles não têm recursos para uma escola privada, que o Cinep quer que volte, todo mundo quer que volte, né? E o Estado ainda não conseguiu fazer voltar nem 10% das escolas. Como é que os pais podem agir para reduzir esses impactos negativos? É um questionamento assim bem difícil, né? Até porque os pais não estão em casa, né? Provavelmente eles já voltaram à sua rotina de trabalho. Então, nós temos, sim, uma realidade muito diferente da escola pública para a escola privada, né? E eu acho que exatamente por isso é necessário o quanto antes o retorno da escola, né, da pública. Infelizmente, aí a gente não teria como responder sem ter uma resposta com um aporte político também, né? Porque é um questionamento político, né? Nesse momento, assim, o que foi feito com os recursos destinados para a pandemia na educação, né? Essas escolas, e também uma questão de planejamento, né? A pandemia começou lá em março. Dia 20 de março as escolas pararam, teve o decreto para as escolas pararem. E agora nós estamos praticamente em novembro. Então, todo esse tempo parado, nós tivemos um tempo de planejamento, de organização, porque as escolas privadas também foram fortemente impactadas, né? Muitas famílias romperam contratos, muitas famílias deixaram de pagar as escolas. Então, as escolas privadas, elas também tiveram que sobreviver, assim, de inúmeras maneiras, tanto que muitas fecharam.
O número de escolas privadas que fecharam suas portas, que faliram ou que tiveram a tomada de decisão de fechar, foi enorme também, porque também foram impactadas. O recurso privado para fazer toda essa adaptação também era muito grande. Mas se teve uma questão de organização desde março para isso, que eu acho que faltou do setor público, né? É uma questão de gestão de educação, uma gestão de organização para o retorno. Então, claro que a pandemia nos deixou muito de mãos amarradas de não termos um exemplo sobre isso e sabermos se íamos voltar no mês que vem ou no ano que vem, né? Mas, ao mesmo tempo que nós tínhamos essas dúvidas do ponto de vista clínico, digamos assim, por nós não termos muito conhecimento em relação ao vírus, nós também tínhamos exemplos de fora, de onde ele apareceu antes, de onde ele surgiu antes, né? Nós tivemos exemplos de escolas em todo o hemisfério norte que ficaram 30 dias fechadas, já fizeram seus planos de contingências e retornaram com sucesso. Isso trazendo um recorte da educação infantil, né? Então, nós tínhamos modelos também a seguir, a se espelhar. E isso não foi levado em consideração pelos nossos governantes, né? Que seria todo um ensino, uma experiência que ajudaria muito nesse planejamento e nessa organização de gestão educacional. Então, isso foi impactado. Nós estamos hoje tendo as consequências de uma não organização, de uma não gestão pública, né? Direcionado. Acho que se nós formos falar em políticas públicas no Brasil, nós já temos aqui anos, né, que nós estamos atrás do mundo inteiro, né? Mas acho que especificamente neste ponto agora em relação ao Covid, nós tivemos experiências prévias. A escola privada para voltar, nós, por exemplo, fizemos reuniões com escolas de Portugal, de vários lugares do mundo, para nos trazer toda uma experiência. Então, nós já começamos os nossos protocolos a partir de uma experiência do que deu e do que não deu certo. E já fizemos essas adaptações para que nós tenhamos maior controle sanitário e que nós tenhamos mais chances de dar certo. E isso estava disponível tanto do poder privado quanto do poder público. E o próprio Sindicreches levou isso ao conhecimento do poder público, com reuniões com o governador do estado, com o município, né, em forma de um dossiê que nós realizamos com mais de 300 páginas, né? E esse dossiê traz estudos também da relação da criança pequena, né, dessa de 0 a 6 anos, com o Covid. Né? Como que o Covid se comportou na criança pequena. E aí nós temos dados científicos de que o Covid é muito menos impactante na criança pequena do que foi e do que é o H1N1. Que o H1N1, ele impactou diretamente na criança pequena. E quando nós tivemos a epidemia do H1N1, as escolas não fecharam. Né? E elas impactavam diretamente a criança pequena. Quantas crianças nós tivemos óbito no H1N1 e quanto nós tivemos agora no Covid? Né? É um número que não tem nem como comparar. Ele é incomparável. É uma criança para mais de 10, né? Uma de H1N1 para mais de 10 de Covid. Então, esses são fatores que a gente tem que levar em consideração também, tendo essa experiência, esses estudos que foram vindo, para estruturar a escola pública para abertura. O Sindicato em Ação vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia, por sua parceria com o nosso programa. Nos vemos no próximo sábado, aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Científico RS, nos canais YouTube e Facebook. Não se esqueça, aproveitando, de curtir, comentar e compartilhar. Uma ótima semana e até a próxima. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho
e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público é essencial para trazer segurança, saúde, justiça e melhores condições de vida para brasileiros e brasileiras. O servidor e a servidora pública servem à população. Mas e a reforma administrativa? Serve a quem? Ela não é boa para o país, nem para o cidadão e nem para os servidores, porque ela diminui o acesso aos serviços essenciais e deixa os servidores reféns de interesses pessoais dos governantes. Defender o serviço público é defender os direitos de todos os brasileiros e brasileiras. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil.